Hebreus 12, a partir do verso 4, diz assim: Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e já se esqueceram da exortação que fala convosco como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se vocês estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para que vivamos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos caídas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente Esaú quis herdar a bênção e foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus de toda a glória, diante de nós está a sua santa palavra, a escritura sagrada que o Senhor nos deu. É através dessa palavra que o Senhor cria a sua igreja, através dessa palavra que o Senhor nos forma, nos aperfeiçoa e nos capacita para vivermos segundo o seu modelo. É um instrumento da parte do Senhor, esse texto sagrado. O Senhor inspirou, o Senhor soprou através do seu Espírito. Esse texto é perfeito, esse texto é inerrante, esse texto é suficiente. Esse texto detém toda a autoridade sobre as nossas vidas. E nós suplicamos ao Senhor nessa hora que, pela força do mesmo Espírito que inspirou esse livro, o Senhor nos capacite a ouvi-lo com prazer, com alegria, com devoção, com submissão, que possamos obedecer e guardar esse texto em nosso coração. Nos ensina nessa noite mais uma vez, pois somos carentes da sua misericórdia e da palavra que vem do Senhor. Nós oramos com fé, através de Cristo e nele somente. Amém. Então, irmãos, nós vamos meditar nesse texto e como título nós temos aí a disciplina da fé. Desde o final do capítulo 10, vocês podem ver comigo, a partir do verso 36, o autor já vem falando sobre confiança e sobre permanência de confiança ou a perseverança na fé. E aí nós meditamos longamente no capítulo 11, vendo vários exemplos de fé diante de nós. Capítulo 12, semana passada, nosso irmão William trouxe o maior exemplo de fé que existiu e existe, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos versos 1 a 3. E a partir do verso 4, hoje é o nosso texto, nós vamos ver o que o Senhor fala sobre disciplina. Como é que o Senhor conduz a nossa fé, como Ele a aperfeiçoa, como Ele a mantém e como é que nós podemos continuar caminhando como filhos de Deus diante deste Pai
que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavrinha que eu escolhi para o título do sermão é nada mais nada menos do que a palavra que mais aparece nesse texto do capítulo 12. Eu quero convidar você a olhar comigo o capítulo 12, a partir do verso 4, especialmente onde nós identificamos essa palavra que por vezes é traduzida como disciplina, por vezes é traduzida como correção, por vezes é traduzida como exercitados e outras traduções possíveis. Então, verso 5, essa palavrinha aí que vocês conseguem enxergar, se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, ela começa a falar sobre o assunto da disciplina da parte de Deus. O verso 5 é uma citação de Provérbios capítulo 3, versos 11 ao 12, e o texto diz: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, ou em outras traduções, a disciplina que vem do Senhor. Essa é a nossa palavrinha de hoje. O verso 6 traz: porque o Senhor corrige, ou porque o Senhor disciplina aquele a quem ama. Novamente a palavrinha está aí repetida. Verso 7 diz: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Verso 8: mas se estão sem essa disciplina, novamente a nossa palavra, da qual todos se tornam participantes, vocês são bastardos e não filhos. Verso 9 diz: além disso, nós tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam ou que nos disciplinavam. Novamente a palavra está aí repetida. Verso 10: pois eles nos corrigiam ou eles nos disciplinavam por pouco tempo. Novamente a palavra repetida. Continuando, ele diz: porém, Deus nos disciplina ou Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Novamente a palavra aí repetida. Verso 11: na verdade, toda disciplina ou toda correção ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria. Novamente a palavra está aí repetida. E o final do verso 11 diz: porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados ou disciplinados ou corrigidos. É a nossa palavrinha mais uma vez. No original grego essa palavra é repetida 8 vezes. Então, se nós temos diante de nós um texto como esse, onde praticamente em todos os versículos uma palavra é repetida, eu não posso fugir do tema. Eu preciso permanecer dentro do tema. Então, se nesses 13 versículos que nós vamos meditar, 8 vezes Deus repete a palavra disciplina, logicamente o texto está falando sobre disciplina. É muito fácil nós buscarmos através desses métodos, olhar para um texto e tentar entender a estrutura e a mensagem desse texto. Inclusive nós fizemos isso hoje em Efésios capítulo 1, quando o William nos ensinou a estrutura do texto pela repetição da expressão para o louvor da sua glória. E vocês que não puderam estar hoje podem analisar esse texto depois. Essa palavra, nós vamos entrar já na parte da doutrina do texto. Como geralmente nós fazemos, nós expomos o ensinamento do texto, a parte doutrinária, e depois nós vamos para a parte prática, as aplicações do texto. Essa palavrinha no original grego, que é traduzida como disciplina, ou como correção, ou em alguns lugares como exercício, ou como instrução, é a palavrinha paideia. O que significa essa palavrinha paideia? É a junção de duas palavras para se falar sobre criança e sobre ensino ou criação ou treinamento. Então essa palavra que no português está traduzida como disciplina ou como correção, é a palavra que os cristãos conheciam muito bem na sua época, no contexto grego, que era a paideia. A paideia era o conceito grego de educação e formação das crianças. Era esse processo de aprendizado, e que geralmente eles diziam que era um processo doloroso de aprendizado. Então, se você era um pai na época, você exercia liderança e ensinamento sobre o seu filho através dessa paideia, através desse processo de aprendizagem que era manifesto de várias formas. Você, como um pai, poderia corrigir, disciplinar, instruir, ensinar o seu filho por conta própria, ou você poderia contratar um mentor
para que esse mentor, que era chamado de o pedagogo, fosse o instrutor do seu filho. Essa instrução não era apenas uma instrução de ensinos intelectuais, mas era uma instrução moral, era uma instrução física. Eles tinham aulas de educação física, não nesse sentido como a gente pensa hoje, educação física na escola é jogar bola. A educação da parte física do nosso corpo. Então a paideia compreendia o ensino físico, o ensino da parte moral do ser humano, o ensino intelectual, o ensino emocional e o ensino espiritual. Paideia basicamente é esse processo de disciplina ou de correção do seu filho. Era um processo disciplinar muito rígido e diante do presidente eleito no nosso país, você pode pensar um pouquinho mais o que significa esse ensinamento, esse treinamento rígido. Muitas vezes essa palavra sempre está em conexão com a palavra gimnazo no grego, que é a palavra que nós temos hoje nos nossos dias para ginásio ou então para academia. Então, como eu disse, não era apenas um processo de aprendizagem, onde você sentava o seu filho numa cadeirinha e ensinava ele algumas coisas intelectuais, mas era o processo da sua vida, onde a criança era educada em todas as esferas da vida, como assim o Senhor já criou. Então nós podemos traduzir de várias formas essa palavra, seja disciplina, seja correção, seja exercício, mentoria, seja treinamento em geral. Essa é a palavra que está diante de nós. Dentro do nosso texto que nós olhamos, os versos 4 ao 17, a palavra que mais se repete depois de paideia, que se repete 8 vezes, é a palavra filhos. São 6 vezes a palavra filhos repetida nesse texto. Então fica muito claro, nós apenas olhamos as palavras, nós entendemos que Deus está nos ensinando nesse texto sobre a disciplina que Ele, como nosso Pai, exerce sobre nós que somos os seus filhos. É isso que nós vamos meditar nessa noite, se Deus assim permitir. Antes de entrarmos basicamente no texto, eu gostaria de nós meditarmos um pouco sobre como é que Deus, ao longo da palavra dele, da Escritura, disciplina os seus filhos. Eu gostaria de salientar que existe 3 formas de disciplina da parte de Deus. A primeira forma de disciplina, muito conhecida por alguns de vocês, como eu também, é Deus nos disciplinando no sentido de nos corrigir. Existe uma disciplina da parte de Deus no sentido de nos corrigir quando nós erramos e quando nós pecamos. Portanto, nós como seus filhos, quando nós pecamos ou desobedecemos, o nosso Pai espiritual, Ele nos disciplina no sentido de nos corrigir. Esse é o primeiro aspecto da disciplina. Alguns exemplos bíblicos. Vocês se lembram, sempre que nós comemoramos e celebramos aqui a ceia do Senhor, nós lemos 1 Coríntios capítulo 11. E o apóstolo Paulo, lá em Coríntios capítulo 11, ele diz que alguns irmãos e irmãs dentro da igreja em Corinto estavam participando da ceia de uma forma ilegítima. Então eles se achegavam diante da comemoração da ceia do Senhor e eles não respeitavam o alimento e não respeitavam os demais irmãos que ainda não tinham chegado para participar da ceia. O apóstolo Paulo diz que muitos se embebedavam antes da hora e comiam a comida, e quando outros irmãos chegavam depois já não tinha mais comida para celebrar a ceia. Muito interessante, né? Não para eles. Porque a palavra de Deus nos diz em Coríntios 11 que Deus disciplinou alguns desses irmãos que desobedeceram a forma correta de se participar da ceia. Vocês sabem qual é a forma como Deus disciplinou alguns deles? Está escrito em Coríntios capítulo 11 que existiam muitos entre eles que estavam fracos, muitos doentes e alguns que até dormiam. A palavra significa alguns que morreram. Então temos diante de nós pessoas que participavam da ceia, como nós participamos, de uma forma indevida, desrespeitando o mandamento bíblico. E o que Deus fazia com algumas dessas pessoas? Tornava elas fracas espiritualmente, algumas ele colocava doenças físicas e outras o Senhor chegou ao ponto de matar. Essa é a forma, o primeiro aspecto, como Deus disciplina alguns dos seus filhos. É muito interessante porque nós lemos Coríntios 11 e nós pensamos que está falando sobre ímpios que comeram a ceia do Senhor e morreram. Não.
São irmãos e irmãs que repetidamente participaram de forma ilegítima da ceia e Deus os puniu com morte. Isso não é estranho no Novo Testamento. Você pode ver, por exemplo, Atos capítulo 5, o relato de um casal que diz vender uma propriedade por X reais, traduzindo para os nossos dias. Eles depositam esse valor nos pés dos apóstolos, só que eles retêm parte desse valor para o seu próprio ganho. Pedro, através do Espírito Santo, sabe as intenções dos corações daquele casal e pergunta: vocês venderam a propriedade por X? Eles dizem: sim, por X. Naquele exato momento, a palavra de Deus nos diz que Deus disciplina aquele casal, trazendo morte sobre eles. Morte instantânea. Então eu penso que a igreja primitiva não era uma igreja onde as pessoas tinham muito prazer em congregar nesse sentido. Não congregava qualquer tipo de pessoa porque eles sabiam que o Deus daquela igreja era capaz de matar algumas pessoas se eles desobedecessem a alguns mandamentos. Deus é um Deus então que em um aspecto da sua disciplina ele corrige por conta do pecado. Ele corrige de várias formas, seja tornando você fraco para que você reconheça a sua fraqueza e se arrependa. Isso está escrito também em Oséias capítulo 5. Alguns de nós Deus pode colocar em enfermidades e alguns de nós Deus pode inclusive matar. Este é um aspecto da disciplina e nós precisamos resgatar esse aspecto. Porque geralmente nós vivemos vidas, e os evangélicos hoje vivem assim, onde nós vivemos uma vida de pecado muitas vezes, nós não damos conta a Deus da palavra dele, nós não nos importamos em viver uma vida santa e nós vamos permitindo que o pecado vá entrando. E nós achamos que essas coisas não têm consequência. Mas o Deus que está diante de nós, ele diz que é um Deus que disciplina, ele corrige-nos por conta dos nossos pecados. Não pense que por causa do argumento da graça, Deus não continua sendo justo e santo. Deus não tolera pecado, Deus continua corrigindo os seus filhos por causa de pecados que eles cometem. Esse é o primeiro aspecto da disciplina, da paideia de Deus. O segundo aspecto, Deus não apenas corrige os pecados, mas Ele também nos disciplina, prevenindo os seus filhos de pecar. É um aspecto de prevenção ao pecado, onde nós temos um exemplo disso. 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que Deus havia colocado diante dele um inimigo da sua alma, Satanás, que esbofeteava a sua cara e ele sentia como se fosse uma lança entrando no seu corpo. E por muitas vezes o apóstolo Paulo diz ter pedido para Deus para retirar essa aflição. Deus não retirou essa aflição e Paulo entendeu que Deus estava dando aquela aflição, aquela provação, com o intuito de preveni-lo de pecar. Ele escreve em 2 Coríntios capítulo 12 que ele entendeu que Deus havia dado aquela aflição no seu corpo, na sua pele, para que ele não se gloriasse diante de Deus, para produzir humildade na vida do apóstolo Paulo. Então, um outro aspecto da disciplina da parte de Deus é esse aspecto preventivo. Se você é um filho de Deus, Deus vai enviar situações, pessoas na sua vida para impedir você de pecar. Certo? Terceiro e último aspecto da disciplina da parte de Deus, Deus não apenas corrige, Deus não apenas previne-nos de pecar, mas Ele também envia situações para nos educar. O que quer dizer isso? Existem provações na nossa vida, sofrimentos, dificuldades, inclusive pecados, que Deus envia na nossa vida para nos ensinar. Nós temos exemplos claríssimos disso na palavra de Deus. Um deles é Jó. Se nós formos olhar o contexto da vida de Jó, o próprio Deus havia dito sobre Jó que ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se afastava do mal. Então por que Jó passou por todos aqueles sofrimentos e dificuldades? Por que Jó teve que sepultar 10 filhos em um só dia e perder todas as suas propriedades? Era pecado? Não. Deus não enviou aquilo no sentido de discipliná-lo e corrigi-lo por conta de pecado que ele havia cometido. Os seus amigos pensaram que era por causa de pecado, mas não era por causa de pecado. Deus não enviou necessariamente aquelas aflições
para prevenir Jó de pecar, porque ele já não estava pecando. Deus envia todo aquele contexto, aquelas aflições e aquelas situações para ensinar Jó. E como nós podemos ter certeza disso? O próprio Jó escreve no capítulo 42 que após toda aquela provação que ele passa, o Deus que antigamente ele só conhecia de ouvir falar, hoje ele pode ver com os seus próprios olhos. E o que acontece com Jó? Após a provação, ele vai e ora por aqueles amigos que estavam acusando ele de pecado. Então existem, irmãos, provações e sofrimentos que nós passamos, que não é por conta de pecado, não é para te prevenir de pecar necessariamente, é simplesmente para te ensinar. Simplesmente para que você conheça mais a Deus. Um outro exemplo é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, em Lucas capítulo 22, é dito que eles estão na ceia junto com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo vira para Pedro e diz: Pedro, eu te digo que ainda hoje você vai pecar contra mim, você vai me negar 3 vezes. Pedro diz: não, Senhor, de forma alguma. Jesus disse: você vai. Eu escrevi, eu determinei, eu decretei que você peque contra mim. Está escrito, Pedro, você não consegue escapar. Você não tem livre-arbítrio para mudar. Você vai pecar, ainda que você ache que não. Ainda que você ache que você tem forças o suficiente para não. Mas eu determinei que você peque. Este é o Deus que a Escritura apresenta. Como é que Deus faz isso? O Senhor diz que Satanás pede a alma de Pedro para peneirá-lo, para tentá-lo, para prová-lo. E Jesus sabia que Pedro ia pecar com isso, e mesmo assim Jesus não invita. A única coisa que Jesus faz é dizer: Pedro, eu não impedi Satanás de se andar com essa alma, eu apenas intercedi por você para que você permaneça. Mesmo você pecando e caindo nessa tentação, o maligno não vai te destruir, você vai permanecer. E a palavra de Deus nos diz então que após o pecado de Pedro, ele deveria voltar e ensinar e pastorear os seus irmãos. Para que serviu aquela negação de Pedro? Ele pecou, mas não foi uma disciplina para corrigir o pecado de Pedro, foi uma disciplina para ensinar Pedro. Para ensinar mais sobre a graça de Jesus e para ensinar os irmãos apóstolos de Jesus através da vida de Pedro. Então não espere, inclusive nós pastores, nós não devemos ficar esperando que nós vamos viver uma vida boa e a nossa igreja vai viver junto. Talvez Deus escolha massacrar alguns homens e algumas mulheres, alguns pastores, para que o seu povo possa viver em plena abundância espiritual. Nós não sabemos. Mas diante de nós temos esse Deus que disciplina no sentido de corrigir pecados, no sentido de evitar pecados e no sentido basicamente de nos ensinar. Talvez muitos de vocês aqui tenham testemunhos para dar sobre esses sofrimentos que vocês passaram. Eu particularmente tive um momento na minha vida de transição na fé, de muito sofrimento na antiga igreja. Foram praticamente 1 ano aí de muito sofrimento, de alguma perseguição e sofrimento dentro da família, onde eu me vi praticamente sozinho junto de Deus. Mas eu digo para os irmãos que após essa experiência eu passei a conhecer Deus muito mais do que simplesmente nós ficarmos conversando aqui sobre Bíblia e sobre a Palavra de Deus. Martinho Lutero já disse isso, inclusive um nosso irmão aqui da igreja compartilhou a frase dele essa semana. Martinho Lutero disse o seguinte: que muitas vezes eu aprendi mais sobre Deus com a dor do que com Bíblia e oração. A dor também é um elemento pedagógico da parte de Deus para nos ensinar sobre Ele. A grande questão, irmãos, é que como nós, os irmãos que receberam essa carta, não estavam entendendo isso. Veja comigo, por exemplo, o verso 4. É dito que na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. O pastor que escreveu essa epístola está chamando esses irmãos para perseverar na fé.
Capítulo 11, ele cita vários exemplos de pessoas, de homens no passado, que perseveraram na fé, mesmo com sofrimentos, dificuldades, pecados. Nós temos uma grande lista aí no capítulo 11 desses sofrimentos. Alguns foram torturados, alguns foram zombados, açoitados, algemados, presos, apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestiram roupas inadequadas, passaram necessidades, foram afligidos, foram maltratados, e o mundo não era digno deles. A dor é um elemento que Deus traz para os seus filhos para ensiná-los. Um autor cristão antigo, já falecido, dizia que a dor e o sofrimento é o megafone de Deus para Ele falar com as nossas almas. Porque sem dor nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos sentir na pele muitas vezes, inclusive com os nossos pecados. E nós vamos aprender muito sobre Deus nesse sentido. Mas esses irmãos não estavam entendendo isso. O capítulo 10 que nós já pregamos aqui na nossa igreja, diz que muitos desses irmãos, por causa da fé em Jesus, haviam perdido propriedades, perdido empregos, familiares foram perseguidos e assassinados por causa da fé em Jesus, e chega a um ponto onde eles já não entendem mais o motivo de tanta perseguição. Por que tanto sofrimento a gente passa na nossa vida? Será que não poderia ser mais fácil? Será que nós não poderíamos simplesmente seguir a Jesus e continuar vivendo a nossa vida normal? Por que a gente tem que passar por tanto sofrimento? Por que parece que Deus está nos castigando? Parece que Deus está nos disciplinando. Parece que Deus está de mal conosco. Parece que Deus não nos ama mais. Por que Ele veio e assassinou a minha esposa? Por que Deus permitiu que eu perdesse o meu emprego? Por que Deus permitiu que a minha esposa, que eu vivia bem com ela, por causa da fé em Jesus, ela me abandonasse? Por que Deus permitiu que dentro do meu lar entrasse tantas dificuldades, tantos vícios, tantos pecados? Por que Deus permitiu nesse exato momento onde eu estou seguindo a Jesus, que o meu esposo ou a minha esposa adulterasse? Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando passaram a seguir a Jesus da forma correta e de uma forma intensa, muitos sofrimentos vieram sobre você. Se não veio, significa que você não está seguindo a Jesus de uma forma verdadeira. Todo aquele que está seguindo a Jesus verdadeiramente padecerá sofrimento. O sofrimento vem para você junto com a sua fé. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 1, verso 29. A vocês foi concedido não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Ele. Então, junto com o pacotinho da fé, Deus coloca sofrimento para você. É basicamente isso que Deus nos ensina. Esses irmãos ainda estão lutando para entender isso. E o autor diz, sem amaciar. O autor ele não está preocupado aqui em passar a mão na cabeça desses irmãos. Ele diz nessas exatas palavras no verso 4. Vocês estão lutando contra o pecado, vocês estão reclamando e vocês não chegaram nem ao ponto de derramar sangue. Vocês perderam emprego, perderam propriedades, mas alguns ainda não morreram. Vocês estão reclamando dessas coisas, mas vocês ainda nem derramaram sangue, como Jesus, no verso 2 e 3, é dito ter derramado. Como é que nós cristãos queremos seguir o nosso mestre, que derramou sangue, e nós não queremos derramar sangue? Acaso, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, o discípulo é maior do que o seu mestre? Acaso nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu todas as aflições possíveis nesse mundo, nós não queremos receber o mesmo? Pelo menos, o apóstolo Pedro, que passou por aquela peneira do diabo, entendeu isso no final da sua vida, ao ponto de quando ele foi chamado para ser morto e assassinado por causa da fé, à medida que ele ia ser crucificado, ele disse, não. Eu não sou digno, eu não mereço ser crucificado. Alguns talvez dizem isso hoje. Eu não mereço passar por tanto. Eu não mereço sofrer todas essas coisas. Pedro disse o mesmo, mas em outro sentido. Ele disse, eu não mereço ser crucificado, assim como o meu Senhor foi. Eu mereço mais.
Então, por favor, coloquem a cruz de ponta cabeça. Eu mereço ser crucificado de ponta cabeça, pois eu não sou digno de ser crucificado e de sofrer da mesma forma como o meu mestre. Eu mereço sofrer mais. Será que nós nos encaixamos dentro desse espectro? Será que nós, cristãos dos nossos dias, somos cristãos dessa forma? Será que nós esperamos sofrimento? Será que nós ardentemente desejamos sofrer pelo Evangelho, ao ponto de derramar sangue? Meus irmãos, nós somos tão diferentes daqueles irmãos da igreja primitiva, que a história diz que muitos cristãos, na época dos apóstolos e depois, desejavam tanto sofrer por Jesus, entendendo que este era uma dádiva da parte de Deus, que muitos não esperavam os perseguidores em casa. Eles iam se apresentar para os perseguidores. E o mais interessante é que os apóstolos e os pais da igreja depois escreviam que essa não era a forma certa. Você não poderia se apresentar para o martírio, você tinha que receber o martírio. Você era escolhido para o martírio. Era uma dádiva muito grande você morrer em nome de Jesus. Este é a forma como Jesus quer que nós sigamos a nossa fé. Mas eu penso que talvez a gente esteja um pouco abaixo do nível, todos nós. Nós não queremos sofrer. Nós ficamos surpresos quando vem o sofrimento na nossa porta. Nós ficamos surpresos quando nós caímos em alguns pecados. Nós ficamos surpresos quando familiares estão contra nós. Ficamos surpresos quando nós perdemos emprego, quando nós perdemos oportunidades. Nós ficamos surpresos quando pessoas nos xingam. Spurgeon já dizia que quando alguém fala mal de você, não fique bravo, porque ele merecia fazer muito mais com você. Você merece muito mais do que simplesmente receber um xingamento. Você merece mais, porque nós somos tão pecadores quanto a palavra de Deus diz que nós somos. O verso 4 então, o autor aos Hebreus, sem mais delongas, ele diz: vocês estão se perguntando sobre os sofrimentos e as provações que vocês estão passando, vocês estão questionando por que Deus está fazendo isso, mas vocês esquecem de olhar para Cristo, que sofreu e derramou sangue. E vocês também devem chegar ao ponto de derramar sangue. E Deus vai continuar disciplinando alguns de vocês ao ponto de alguns morrerem. Tenham isso em mente. O verso 5 então, ele traz a citação de Provérbios capítulo 3. Veja comigo. E vocês se esqueceram da exortação que é dirigida a vocês como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor e nem desanime quando você é repreendido por Ele. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para nós, o primeiro de 3, é este. O verdadeiro Filho de Deus se submete à disciplina de Deus. Todo e qualquer verdadeiro Filho de Deus se coloca debaixo da disciplina de Deus. Ele aceita a disciplina de Deus. Ele aceita o sofrimento. Ele conhece que é o Senhor que está lapidando a sua vida, aperfeiçoando, disciplinando, treinando, ensinando o seu filho. Quer seja disciplina por causa de pecado, ou para evitar pecado, ou simplesmente para ensinar mais sobre Deus. E o mais interessante, irmãos, está o verso 5. Ele diz: vocês se esqueceram de Provérbios 3. O que isso ensina para nós? Lembre-se que os leitores aqui são judeus. E um judeu é conhecido por conhecer muito a palavra de Deus. O judeu especialmente era conhecido pelos seus ensinos dentro da sua casa. O judeu era um homem ou uma mulher que dedicava-se para ensinar a palavra de Deus em casa. Deuteronômio já diz: você deve ensinar essas leis para os seus filhos, quer você esteja andando, quer você esteja em pé, quer você esteja sentado. Você deve pegar essas leis e escrevê-las no batente da sua porta, nas paredes da sua casa. Você deve ensinar os seus filhos. E qual era o manual para ensinar os filhos? A Bíblia. E o principal livro era Provérbios.
Provérbios era o livro utilizado pelos pais para ensinar as crianças, a disciplinar as crianças, a dar a paideia necessária para as crianças. E o mais interessante é que ele escreve aqui: vocês se esqueceram de Provérbios 3. Vocês leram quantas vezes esse texto, vocês sabem esse texto de cor, e vocês estão aí se esquecendo do texto. Agora a pergunta que devemos fazer é a seguinte: para quem o livro de Provérbios foi escrito? Há quantos anos atrás o livro de Provérbios havia sido escrito? Sei lá, provavelmente 1000 anos? A época de Davi e Salomão? Então Provérbios havia sido escrito necessariamente para esses judeus aqui do século I? Sim. Porque ele diz: vocês se esqueceram da exortação que é escrita para vocês. Provérbios 3 foi escrito para vocês e vocês estão se esquecendo desse texto. O que nós podemos entender disso? Provérbios foi escrito também para nós, e não apenas Provérbios, mas Hebreus. E a grande pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: quando nós reclamamos dos sofrimentos e das provações e da disciplina de Deus, será que nós estamos apenas nos esquecendo de algo que nós já havíamos aprendido? Ou será que menos ainda, nós nem sabíamos da disciplina de Deus? Talvez alguns de nós aqui nunca leram Provérbios 3. Talvez vocês leram só hoje. E a grande questão é: como é que vocês vão se submeter à disciplina de Deus, se muitos de vocês nem conhecem a disciplina de Deus, se não conhecem a palavra de Deus? É necessário conhecer a palavra de Deus, e como se não bastasse isso, o autor ele cita o texto. Ele poderia deixar de citar. Ele poderia simplesmente dizer: lembrem-se de Provérbios, porque está escrito lá. Ele cita, por quê? Porque sempre, dia após dia, semana após semana, mês após mês, nós precisamos sempre nos lembrar da palavra de Deus. Porque a nossa tendência é esquecer. João Calvino já dizia que o maior mal do homem na face da terra é a sua memória. Nós nos esquecemos muito rápido. Nós ouvimos uma pregação aqui hoje sobre um pecado específico e está lá a gente amanhã cometendo aquele pecado. Por quê? Porque nós nos esquecemos rapidamente. E ele diz: vocês se esqueceram, portanto eu vou lembrar vocês. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Existem duas formas de nós lidarmos com a disciplina de Deus, duas formas erradas. Primeiro, desprezando a disciplina de Deus. E segundo, desanimando quando é disciplinado por Ele. O que significa desprezar a disciplina de Deus? Você recebe a disciplina que vem da parte de Deus e você faz pouco caso dela. Você olha para os sofrimentos que você está enfrentando ou para as coisas que você está vivendo e você não leva em conta essas coisas. Você não dá valor às coisas que Deus está fazendo na sua vida. Por quê? Porque às vezes você pensa que não é aquilo que você precisava receber. Você diz: mas Deus, isso? Eu não aceito isso. Isso é uma forma de desprezar a disciplina de Deus, fazer pouco caso da disciplina de Deus. A segunda forma é o oposto. Você recebe a disciplina e fica se lamentando. Ó céus, ó vida, por que eu tenho que passar por essas provações? Você desanima quando você é disciplinado por Deus. Talvez muitos de vocês, cometendo alguns pecados, vocês se sentem tão fracos e tão desanimados, que aí vocês entregam a paçoca. Você diz: mas eu vou aceitar viver assim. Fica desanimado, e você olha para esse irmão, e aquela cara daquele irmão assim é tão desanimadora, é tão constrangedora, que você não sabe o que você faz com esse irmão. Você não consegue ver alegria na vida daquele irmão. Você não vê um irmão que está se submetendo à disciplina de Deus, reconhecendo a disciplina de Deus. Eu pequei, eu mereço a disciplina. Não, eu não pequei, mas Deus quer me ensinar algo. Isso é uma forma de lidar com a disciplina de Deus, que não é a forma correta.
palavra exortação aqui é a mesma palavrinha utilizada para falar de o Espírito Consolador. É a palavra paráclesis, aquele que se coloca do lado. O que Deus está dizendo para nós é que através de exortações e textos bíblicos, Deus está se colocando do nosso lado e falando conosco pessoalmente. Não é isso que está acontecendo agora, irmãos? Ou será que a gente se esquece disso também? Que nós estamos aqui no culto e esse culto aqui não é para brincarmos. Não é um culto aqui porque todo domingo eu vou na igreja, então mais um domingo para eu ir na igreja. Não é um simples sermão. Não é mais um sermão para encerrar mais uma série de exposição bíblica. Se nós estamos lendo o texto bíblico, a palavra de Deus, Deus está dizendo que à medida que esse texto é dito, Ele está se colocando do nosso lado e falando conosco, nos exortando, nos consolando, nos encorajando. Então, duas formas que você deve evitar de se relacionar com a disciplina de Deus: desprezando ou então se lamentando demais por causa da disciplina. Todo e verdadeiro filho de Deus se submete à disciplina de Deus. Existe um seriado, para vocês que gostam de ilustrações mais vívidas. Você pode pesquisar lá no Netflix. É um filme que chama, em inglês, The Purge. A tradução significa o purgatório, ou então a eliminação de coisas erradas na nossa vida. O que significa esse filme? É um filme onde 6 horas da noite é dado a liberação pelo governo de que todo ser humano pode matar e cometer qualquer crime que queira até às 6 horas da manhã do outro dia. Eu não sei quantos de vocês já viram esse filme. Alguém? Não, né? Opa, o Alan e a Silmara. Então vocês sabem. O que significa isso? Deus permite, naquele filme, 12 horas para qualquer crime, qualquer assassinato, qualquer roubo, qualquer adultério, qualquer coisa. Tudo que a lei diz que não podia, por 12 horas o governo diz que você pode fazer. Agora pense o oposto. E se Deus, por 12 horas, permitisse que Ele enviasse disciplina e condenação para a sua vida incessantemente? Ele tirasse a graça dele que te permanece de pé e Ele dissesse: agora eu vou lançar sobre esse meu filho toda a disciplina que ele merece. A gente não ia aguentar. É isso que diz o pastor americano falecido Sproul. Imagine se Deus convencesse você de todo o pecado que você comete em um só momento. Você não ia aguentar. É por isso que Deus faz isso de forma gradativa. E nem assim a gente aguenta. Deus nos convence gradativamente no processo da santificação. Porque se Ele nos convencesse de uma vez por todas, a gente não ia aguentar. Pense sobre isso. Como é a forma que você tem lidado com a disciplina de Deus? Todo verdadeiro filho de Deus se submete à disciplina de Deus. Vamos ver o segundo ponto, versos 6 a 8. Não estou com pressa hoje, irmãos. Verso 6 diz: porque o Senhor corrige, o Senhor disciplina a quem ama e castiga ou açoita todo filho a quem recebe. O texto nos ensina o seguinte: que o verdadeiro Deus submete os seus filhos à disciplina. Se você é um verdadeiro filho de Deus, você se submete à disciplina de Deus. E se o Deus que você diz acreditar é o Deus verdadeiro, você vai ser submetido à disciplina, se você é um filho dele. Caso contrário, se você está sem disciplina, é porque não é o Deus verdadeiro que você segue. Se você está sem disciplina, é porque Deus não te ama. É isso que diz o verso 6. O Senhor disciplina a todo aquele que ama e açoita, castiga, literalmente. A palavra grega é mastigo.
O que você lembra quando ouve essa palavra? Mastigar. Deus, Ele açoita, mastiga todo filho que pertence a Ele. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos odeia? Justamente o contrário. Porque Ele nos ama. Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, verso 19: eu repreendo e exorto a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. O verso 7 diz: é para a disciplina que vocês perseveram, e assim Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Se vocês estão sem disciplina, da qual todos os filhos de Deus se tornam participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Portanto, se você está vivendo uma vida do jeitinho que você quer, pecando do jeitinho que você quer, do jeitinho que você gosta, planejando as coisas do jeitinho que você gosta de planejar, e não existe nada mais forte do que você que te evita e previne de fazer essas coisas, conclusão: você não é filho de Deus. Você é um bastardo. Você está abandonado por Deus nesse mundo. Talvez alguns de vocês não entendam isso, porque hoje nós temos pais frouxos na nossa sociedade. Pais que permitem que os seus filhos vivam da forma como eles acham que é bom. Pais que não disciplinam. Um bom judeu no Antigo Testamento, ele disciplinava o seu filho com a vara. Ele açoitava o seu filho. Ele castigava o seu filho. Provérbios diz que ele não castigava para puni-lo. Ele não castigava para fazer ele ter dor. Mas ele castigava porque Deus havia dito para ele castigar. Deuteronômio ainda nos diz que Deus enviou pais na terra para castigar os seus filhos, para livrar esses filhos da morte. Se você olhar em casa o texto de Deuteronômio capítulo 21, você vai ver que se um filho dentro de Israel era um filho desobediente, qual era a punição para esse filho? Morte. E quem é que deveria matar esta criança? O próprio pai. O que acontecia então? Um filho rebelde, desobediente, o pai pegava esse filho, levava no meio do arraial, chamava as autoridades, a comunidade testemunhava a sua rebeldia e ele era apedrejado. Politicamente correto? Não. O que isso nos ensina? Que Deus não brinca com pecados. Deus não deixa pecados impunes. É só nós olharmos para Jesus. O que aconteceu com Jesus? Sabe aquele ditado que diz que um pai furioso não pode disciplinar o seu filho, porque ele pode bater tanto no seu filho ao ponto de matá-lo? Foi isso que o pai fez com Jesus. Jesus morreu de tanto apanhar. Bateram nele até a morte. E essa disciplina que aconteceu com Jesus, porque aconteceu com ele, não irá acontecer conosco. Mas isso não quer dizer que Deus não nos discipline. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Samuel Rutherford, um missionário, disse o seguinte certa vez: se o cristão é o trigo de Deus, se o cristão, sendo trigo de Deus, foi escolhido para ser pão de Deus, Deus irá moê-lo. Do contrário, se não é filho de Deus, ele não vai sofrer. Isto é um missionário que sentia sofrimento na pele. Um missionário que entregou a sua vida para salvar pessoas. Nós não entendemos isso porque nós gostamos da nossa vida.
Nós gostamos do nosso conforto, da nossa rotina, do nosso trabalho. Nós gostamos de fazer sempre as mesmas coisas, de chegar em casa, trabalhou o dia todo, e aí o que você quer quando você chega em casa? Você quer sentar no sofá, você quer assistir a sua televisão, você quer ligar o seu Netflix, você quer fazer a maratona, você quer ver todas as séries possíveis, você quer comer a melhor comida possível. Nós queremos viver no conforto, e Deus disse: vocês não. Eu vou discipliná-los. Por quê? Porque eu quero o bem de vocês. Nós vamos ver isso no terceiro ponto. Segundo ponto, o verdadeiro Deus submete seus filhos à prova, à disciplina. Por quê? Porque Ele ama. Deus disciplina a todo filho que ama. Portanto, se você está debaixo de muito sofrimento e disciplina, saiba que Deus te ama e que você é filho de Deus. Do contrário, se você sente que você está vivendo muito à vontade, você é um bastardo e não um filho. Terceiro ponto. A disciplina do Deus verdadeiro produz filhos verdadeiros. Qual é o alvo da disciplina? Irmãos, eu comprei um livro na internet, se chama assim, é um livro de mulher, se chama assim, Uma Pergunta por Dia. Esse é o título. E aí o subtítulo é: responda uma pergunta por dia baseado em como seu filho tem vivido. Para mães. Eu gostei muito desse livro. Comprei para Sabrina, depois comprei para mim. E todas as partes que aparece a palavra mãe, eu risco e coloco pai. Então, por exemplo, aparece lá dia 4 de novembro. A pergunta que estava lá hoje pela manhã era a seguinte: como é que o seu filho tira a sua paciência? E aí você vai lá e faz um relato, para depois de 5 anos você guardar como um diário de paternidade ou de maternidade, depende de qual o seu gênero. Uma das perguntas que me foi feita naquele livro foi a seguinte: o que você mais quer legar para o seu filho? Qual é a principal coisa que você quer deixar como herança para o seu filho? Qual é o legado? E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus. E tantas coisas, né, que um pai quer fazer, eu estou descobrindo tudo isso agora. E aí a única coisa que me veio assim de realmente interessante era: o que eu quero deixar para a Catarina não é um apartamento, não é dinheiro, não é uma boa educação. O que eu quero deixar para a Catarina é aquilo que não pode ser tirado dela. O carro pode ser tirado dela. A casa pode ser tirada dela. Um marido fiel pode ser tirado dela. Casamento, saúde, educação, tudo isso pode ser perdido, tirado. Ela pode ficar tetraplégica no futuro. Ela pode perder a memória. O que vai permanecer? A fé em Jesus. O que vai durar a eternidade? Aquilo que vem da eternidade. O que Deus quer para a nossa vida? No capítulo 12. E essa é a pergunta que Deus está respondendo para aqueles irmãos. Deus, por que eu perdi meu emprego? Deus, por que a minha esposa foi assassinada na frente dos meus olhos e os meus filhos foram rapturados para ser escravos? Porque eu tenho seguido o Senhor Jesus Cristo. Por que tudo isso tem me sobrevindo? Por que a minha esposa me adulterou? Por que eu tenho perdido a alegria, o conforto, tudo? Eu não tenho mais nada. Deus diz, porque eu quero te dar algo que não pode ser tirado. E o que é este algo que não pode ser tirado? Verso 9 em diante diz: os nossos pais humanos, como eu com a Catarina, eu corrijo a Catarina, querendo o bem para ela. O verso 10 diz, conforme melhor me parece. Mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, com qual alvo? Sermos participantes da sua santidade. O que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quer para nós não é o seu conforto, não é um casamento feliz, não é uma vida boa, não é um bom marido, é ser santo. Porque você só pode ser santo
E só isso dura a eternidade. Você pode perder tudo na sua vida, inclusive a sua vida, mas ninguém tira a santidade que Deus te dá. É isso que um pai tem que fazer. E aqui cabe uma aplicação para todos vocês que são pais, homens e mulheres. O que é que vocês têm legado para os seus filhos? Qual o alvo da criação dos seus filhos? Para que você disciplina os seus filhos? O que você quer construir na vida dos seus filhos? Muitos trabalham e ganham dinheiro para colocar na melhor escola, para colocar na aula de natação, para ensinar isso e aquilo, mas esses pais não estão preocupados em ensinar vida cristã para os seus filhos. Joe Owen, puritano, disse o seguinte: Cristo não leva ninguém para o céu que ele não tenha santificado antes na terra. Cristo não leva e não levará ninguém para o céu que ele não tenha santificado antes aqui nessa terra. Portanto, como você pode saber se você vai para o céu? Se Deus já tem colocado o céu dentro do seu coração. Do contrário, o que você quer cheirar no céu? Você vive pecando aqui, para que você quer ir para o céu? Você não ia suportar ficar no céu. Tamanha a santidade e a glória de Deus naquele lugar. Portanto, se você não busca a santidade hoje, não queira ir para o céu. Não faz sentido. O texto diz então que Deus disciplina os seus filhos para santificar os seus filhos, para torná-los parecidos com Ele mesmo. A palavra no verso 11, no finalzinho do verso 11 diz: nós somos exercitados por essa santidade. Nós somos disciplinados, nós somos encorajados, é como se fosse um treinamento da parte de Deus. O mestre sempre quer que o seu discípulo pareça com ele. Isso deve ficar claro para nós. Qual é o alvo da disciplina? Santidade. E aqui talvez está a resposta para tanto sofrimento que você está enfrentando. Talvez você não entenda o motivo. E talvez nunca entenda, como Jó nunca entendeu. Mas o que Deus fez com Jó? Tornou-o mais santo. E isso ninguém pode tirar de você. Nós vamos finalizar o texto com algumas aplicações que não são minhas, mas são do próprio texto. Versos 12 a 13 diz o seguinte: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. A primeira aplicação que o próprio autor do texto nos dá é a seguinte: vocês que estão sendo disciplinados por Deus, vocês que estão nessa corrida da fé, sofrendo muitas vezes, recuperem-se para que vocês possam correr mais. Fortaleçam as mãos que estão cansadas e os joelhos que estão trêmulos e vacilantes, e arrumem os caminhos de vocês, para que alguns de vocês que estão mancando não se desviem totalmente. É uma citação de Isaías 35, que nós não vamos ter tempo para entrar profundamente. O horário de verão no meu relógio aqui me enganou. Segunda aplicação, verso 14. Procurem viver em paz e busquem a santificação. Não existe aplicação melhor para esse texto do que essa. Busquem a santificação. Sigam a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 9, por favor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9,
verso 23. O apóstolo Paulo diz: tudo eu faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Verso 24. Vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que vocês possam ganhar o prêmio. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles atletas mundanos para alcançar coroa corruptível. Nós, porém, corremos para alcançar a coroa incorruptível. Pense, por exemplo, num atleta das Olimpíadas. Pense, por exemplo, naquele nadador famoso chamado Michael Phelps. Quantos de vocês conhecem Michael Phelps? Se você for estudar a história dele, você vai ficar intrincado. Desde os seus 7 anos de idade, ele só faz uma coisa: se preparar para nadar. É só isso que ele faz. A alimentação dele gira em torno da natação. O sono dele gira em torno da natação. Ele não sai para prazeres, para festas, para as baladas, porque ele tem um alvo. E o alvo dele era ganhar medalha nas Olimpíadas. E é por isso que ele ganhou 23 medalhas. O que Paulo está dizendo para nós? Michael Phelps nadava ou corria para alcançar uma coroa incorruptível. Ele se esforçava para alcançar algo terreno que passa. Será que nós não devemos correr mais ainda, ou se esforçar mais ainda para as coisas incorruptíveis, as coisas eternas, para a santidade? E Paulo diz: corram de tal maneira que vocês alcancem. Nós já vamos encerrar, mas eu gostaria de te dar uma ilustração. Existem pessoas lá fora, irmãos, que não conhecem a Cristo e que estão correndo, mas correndo para o inferno. Quantos de nós aqui dedicamos-nos em evangelizar as pessoas que são ímpias? Talvez pouquíssimos de nós. Mas e se eu chegasse para você e te dissesse o seguinte: a cada pessoa que você evangelizar a partir de hoje, eu, Kaique, vou te dar R$1.000. No final de novembro, quantas pessoas será que você teria evangelizado? O que isso nos ensina? Onde está o nosso coração? O que é que nós estamos valorizando? Nós estamos pensando nas coisas terrenas e não nas coisas eternas. É por isso que quando toda sorte de desgraça vem para a sua vida, seja na sua família, no seu emprego, na sua vida pessoal, você reclama, você murmura. Porque você não entende essas coisas como parte da disciplina de Deus, que está te santificando dia após dia. Terceira aplicação e última. Pastoreie aqueles que correm com você. Pastoreie aqueles que correm com você. Olha o verso de número 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos de vocês sejam contaminados. Cuidado para que não haja nenhum pornográfico no meio de vocês como era Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 15, a palavra diz: cuidem para que ninguém fique afastado, ou atentando-se diligentemente para que ninguém se afaste da graça de Deus. A palavrinha aqui, cuidem-se, é episcopeu, que é a palavra para pastor. O que esse texto te ensina, em último aspecto, é que você deve olhar para esses irmãos que estão correndo a mesma corrida que você, e você é chamado a ser responsável pela corrida desse irmão.
Não basta você olhar apenas para a sua corrida. Isso é importante. Mas olhe para o irmão que está do seu lado. Será que não existe algum irmão manco do seu lado que precisa de um braço para que ele corra melhor e que o seu joelho volte a andar melhor? Será que não existe um irmão correndo do seu lado que precisa de uma garrafa de água, de um conselho, de um abraço, de uma mão amiga? Primeira aplicação: cuide-se para que você possa correr bem. Segundo, corra buscando a santidade em Cristo Jesus. E terceiro, cuide dos seus irmãos que estão correndo do seu lado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar.